Boa noite a todos. Que a graça do Senhor esteja no meio de todo mundo hoje. Que nós possamos apresentar-nos a Deus a nossa vida, em oração, em agradecimento, orando neste momento com Deus. Vamos orar? Glorioso Deus, obrigado mais uma vez pelo fôlego da vida, pela liberdade ao qual nós temos de falar contigo nesta noite, que o Senhor possa colocar em nossas vidas, através do Espírito Santo, as suas palavras, os seus ensinamentos, a sua vontade nas nossas vidas, falando conosco, através de tudo que vai ser preparado aqui diante da tua presença, que nós possamos fazer tudo para a tua glória, para a tua honra, para a tua alegria, ó Pai. Que nós possamos estar aqui de corações abertos, abrindo, Senhor, as nossas vidas, confiando em um Deus que cuida de nós todos os dias. Perdoa os nossos pecados, tira, Senhor, tudo que possa impedir de nós podermos ouvir a tua voz. Continua conosco, Senhor, nesse decorrer desta noite e abençoe aqueles que estão a caminho ou não puderam vir nesta noite também, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Nesse momento, nós vamos se colocar de pé em referência à palavra de Deus. E nós vamos ler a palavra do Senhor, que vai ser colocado aqui no Data Show. E está em Apocalipse, capítulo 1, de 4 a 8. Peço que os irmãos possam me acompanhar. Eu vou ler os números ímpares e os irmãos podem ler os números pares. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido a seu servo João. Igreja. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam os que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão. Por causa dele, assim será. Amém. Amém. Nesse mesmo louvor, nós vamos agora cantar hinos de louvor, número 153, do HCC, com o pastor. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Se você crê na vinda do Senhor Jesus Cristo, diga amém. Amém. Ele virá dentro em breve e já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Vencendo, vem Jesus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo
seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os salvos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. Com alegria, três orações de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, por dar o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Gratidão. 3 orações, frases de gratidão ao nosso Deus. Amém, ó Deus. Que assim seja, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, louvado sejas o teu nome, Senhor. Nós damos graças a ti pela salvação em Cristo Jesus. Nós damos graças a ti pelo dom da vida, a vida terrena e mais principalmente a vida eterna que teremos e que já temos, que já desfrutamos por crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse tão grande amor. É a nossa oração em nome de seu Filho Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos e irmãs. Amém. Continuando, nós vamos falar os nossos avisos. Um deles é o culto de domingo, ao qual nós estamos aqui hoje, prestando culto a Deus, em louvor e gratidão a Deus. O culto da manhã, às 9 horas da manhã, a nossa EBD. Nós estamos estudando vários assuntos importantes para a nossa vida. Convidamos todos os irmãos para participar. Convide outras pessoas também para participar da nossa EBD, que está sendo uma bênção. Quem não veio, perdeu. E também nós temos o nosso culto de oração nas quartas-feiras, que essa quarta vai ser feriado, mas vai ter culto, né, pastor? Vai ter culto
E eu sei que muitas pessoas estão em casa, né? Também pode vir no nosso culto de oração e orar e interceder para aqueles que precisam. Temos muitos pedidos de oração para orar pelo povo. Pastor, mais algum aviso? O Paulo colocou um culto do MISPA na página principal da igreja hoje. Tem lá na nossa página. O nosso culto das crianças, esse mês, nós íamos fazer no dia 15, no sábado, mas devido a alguns outros contratempos, não vai ser possível. Nesse mês a gente vai cancelar, deixar as crianças brincar um pouco em casa com os pais, com os filhos, com os irmãos e com a família. Mas nós vamos continuar orando pelas nossas crianças para que Deus cuide de cada uma, né, e livre dos perigos. Mais algum recado? Culto de confraternização, dia 22, que é o nosso momento também de comunhão, onde todos os nossos irmãos também estão convidados. Podemos convidar outras pessoas. Vai ter um palestrante, que também está no convite, ao qual o Mesaque colocou na nossa página da igreja. E convide também outras pessoas, que é o meio de nós podermos evangelizar. E também levar a palavra àqueles que não conhecem ainda. E claro que sempre tem um lanchinho, né, no final, onde nós temos a nossa comunhão. Aquele também que puder trazer um pratinho, pode ser até um pacote de bolacha, nós teremos ali o nosso momento de comunhão. Agradeço a todos. Se tiver mais algum pedido ou aviso, converse com o pastor, ou com o Paulo, ou com as pessoas da comunicação, né, Max? Bom, vamos continuar agora com os nossos momentos de oração. Creio que várias pessoas aqui têm alguns pedidos. Eu mesmo vou colocar a nossa irmã Conceição, que é uma pessoa fiel a Deus há tantos anos e que não pode mais vir à igreja, devido às suas limitações. Agradecemos o marido da nossa irmã Jéssica, que está indo lá cuidar dela, né, com a Keila, a Maria, que sempre cuidou, a Marina, que sempre cuidou da nossa irmã, mas ela está num momento difícil da sua vida. Uma serva de Deus que louva o Senhor e não pode mais sair de uma cadeira de roda e nem caminhar até a igreja. Então, orem pela irmã Conceição, pelos nossos idosos, né, outros também que estão precisando de saúde, de cuidados, e com as pessoas que estão cuidando em volta também, os familiares, as dificuldades que eles passam também. Orem também pelos trabalhos da nossa igreja. Nós vamos continuar, aí o ano já está acabando, mas até o Natal ainda tem muito trabalho a fazer. Pelos nossos líderes, pelas mudanças e decisões de alguns irmãos da liderança e por todos os trabalhos que nós temos feito na igreja. Mais alguns pedidos de desemprego, né, portas de emprego. Graças a Deus, alguns já conseguiram emprego, como o nosso pastor Denis, mas ainda Deus há de abrir outras portas para aqueles que necessitam. Quem tem mais pedidos de oração, eu peço para que se coloque em pé nesse momento. Eu vou pedir duas orações, uma pelos pedidos de agradecimento, que com certeza nós temos muito que agradecer a Deus, e outro pelos pedidos de dificuldades ou outras informações. Eu vou pedir para a nossa irmã Mônica fazer a oração de agradecimento e a irmã Juliana pelos outros pedidos. Ok?
Amém. Nós vamos ter um momento de louvor com o pastor e a equipe de louvor. Peço que continue em pé. Nós vamos celebrar com júbilo ao Senhor, que é digno de honra, de glória, de adoração. Se você quiser usar suas palmas para também louvar a Deus, você tem total liberdade para isso, tá bom? É só seguir a caixa, tá? Onde a caixa bate é onde a palma bate. Fica fácil de resolver o problema, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua verdade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, Senhor é bom, e eterna é a sua verdade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Amém. Ele é digno de honra, de glória, de adoração. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus irá outra vez aqui, Jesus irá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos nosso Senhor. Ele veio ao mundo para trazer-nos a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui, Jesus irá mais uma vez aqui,
Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos. Nosso Senhor Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui, E todos juntos em um só louvor cantemos. cantemos todos, Ele é o Nosso Senhor. Vamos cantar que o Senhor, Ele reina, soberano, hoje e eternamente. Todos um dia terão que se render aos pés de Jesus, seja nessa vida, seja na vindoura. É melhor se render hoje. É melhor entronizar no seu coração Jesus no dia de hoje. E é isso que nós queremos fazer e convidar você a fazer. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. E os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor, o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. o início. Os reis Da da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. O teu poder, Senhor. Apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus,
Nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome pelo que tu és, pelo que eras, pelo que há de vir, Senhor. Nós agradecemos a oportunidade de louvar o teu santo nome e agradecemos também a oportunidade de agradecer a ti e louvar a ti com nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas posses também. Obrigado por cada irmão, cada irmã que voluntariamente devolve uma parte do muito que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus. Que o pão nosso de cada dia não falte à mesa dos teus servos. Que todos os compromissos sejam saudados. Que não venha faltar o sustento, o emprego, para que cada um possa trazer com alegria, Senhor Deus, os compromissos necessários a cada lar. E fala conosco nesta noite. Continua falando conosco. É a nossa oração, agradecidos a ti em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos irmãos e irmãs. Nós temos um visitante aqui no nosso meio, que eu não sei se ele já veio alguma vez. Irmã Célia, pode apresentar o pequenino? Já veio algumas vezes, Lucas? Prazer. Amém. O que a igreja diz para o Lucas, que está nos visitando mais de uma vez? Em nome de Jesus. Amém. Eu vou descer agora com as crianças, o Lucas, o Miguel e o Pietro, que está lá atrás. Vamos descer e eu passo a palavra para o pastor. Você já percebeu que... Deixa eu só dar uma melhorada aqui. Isso. A chance de eu derrubar agora diminuiu, né? Porque a chance de eu derrubar era muito grande. Muito bem. Você já deve ter percebido que o nosso culto hoje teve leitura bíblica, teve hino, teve cânticos, todos relacionados com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e, mais especificamente, falando sobre a sua volta. É um assunto que nós precisamos sempre lembrar de trazer à tona para a igreja. Mesmo que todos nós tenhamos a esperança de ver Cristo voltar, não é incomum nós esquecermos dessa verdade. E por esquecermos desta verdade, muitas vezes damos muito mais valor àquilo que nós temos, àquilo que nós vemos, àquilo que nós presenciamos, não é verdade? Tinha um programa de televisão lá na década de 80 que chamava Aqui, Agora. Né? Gil Gomes lhes diz. Bom dia. Nós somos, por natureza, muito voltados para o aqui e o agora. E me desculpe, meus irmãos, eu ser repetitivo. E a sociedade que nós vivemos, ela tem ensinado, tem pregado, tem vivido esse tipo de coisa a ponto das pessoas nem respeitarem o seu próximo. Você percebe que a minha voz não está muito boa, já faz uns dias. É problema de esôfago.
Mas eu acredito também que seja emocional. Infelizmente tem dessas coisas, né? Essa noite eu consegui dormir das 2 às 4 da manhã. Foi difícil, viu? Porque o vizinho resolveu fazer festa. Uma vez por mês eles fazem. E aí ontem, acho que aproveitaram que era o dia do nordestino, e aí era forró a madrugada toda. Mas eles mudaram um pouco também. Tinha funk carioca também, né? Então, para piorar a situação. Então, você imagina, na sua janela, você com o som lá às 1000 alturas, e não dá para fazer muita coisa, porque você liga para a polícia e você acaba gerando mais problema com o vizinho, porque a polícia, onde já se viu, né, chamar a polícia para resolver esse problema. Porque na conversa não resolve, né? Não precisei fazer isso, eu orei bastante, aí Deus deu um bom sono até as 4 da manhã. E aí eu acordei às 4 da manhã, porque não aguentava mais, e aí às 4h30 parou. Mas aí também aí eu perdi o sono, que é acordado, mas tudo bem. A sociedade em que nós vivemos, as pessoas estão vivendo aqui agora. Elas querem viver, e o importante é ser feliz, não importa a que preço, e eu quero viver o que essa vida tem de bom, o que ela me usufrui, o que ela me demonstra de bem. Mas as pessoas, elas precisam saber que o melhor bem que nós podemos ter nesta vida ainda não se compara ao que nós teremos na glória, ao que nós viveremos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Conta-se a história de que um político, ele havia morrido. E assim que morreu, a sua alma, ela foi para o céu. E quando chegou lá no céu, encontrou São Pedro com um molho de chaves na cintura. E aí São Pedro disse para ele assim: olha, caro político brasileiro, você, antes de adentrar ao céu, você precisa escolher aonde você vai. Se você quer vir para o céu ou para o inferno. Aí falou: pô, mas tem essa possibilidade? Falei: não, aqui é assim. Você pode escolher. Ah, não, eu quero ir para o céu. Não, mas não é assim que funciona. Primeiro você faz um estágio aqui, você vai ver o que acontece, tá? Em um dia. E no outro dia você vai lá no inferno. E você vai ficar lá, você vai ver como é que é, e depois você vai decidir se você quer ficar no céu ou no inferno. Aí tá bom. Mas eu já vou dizendo aí que eu quero ficar no céu, né? Porque eu sei, já me falaram bastante coisa do inferno, né? Eu sou político, já me falaram que todo político vai para lá, então eu não quero ir. E assim foi. Ele ficou lá no céu, né? No céu, os anjos, né, tocando harpas e liras, e havia os chofares, as cornetas, os símbolos sonoros, os símbolos altos. Símbolo é prato, tá? Se você não sabe. E aí louvores, e os anjos cantando aquele coral maravilhoso. E aquilo realmente chamou muito a atenção daquele homem. Mas ele viveu uma vida tão cheia de ação, que parece que estava faltando alguma coisa para ele. E aí quando terminou aquele dia de estágio, São Pedro disse para ele: agora você vai pegar esse elevador aqui, né, um anjo vai te acompanhar lá pro inferno, e você vai ver como que funciona a coisa lá. Tá bom. E assim foi. E aí o anjo colocou ele no elevador, desceu lá nas profundezas do inferno. Quando chegou lá, abre a porta, o diabo recebeu o político, né? O diabo de terno, gravata, né? O perfume, chegava perto assim, um perfume maravilhoso. E aí um campo de golfe, né? As pessoas jogando golfe, algumas áreas assim, o pessoal em redes, outros jogando sinuca, e assim uma maravilha, né? Ele começou a olhar, e aí o pessoal conversando, conversas agradáveis, e aí ele, poxa, mas que bacana isso aqui, né?
isso aqui é minha cara, né? Isso aqui tem tudo a ver comigo. E ficou aquele dia todo ali. E aí acabou aquele tempo de estágio, volta lá, pega o elevador e sobe. Chega lá, São Pedro fala, e aí, meu caro, você decidiu? Ele fala, então, São Pedro, olha, tudo que eu ouvi falar do inferno, do céu, né, algumas coisas eram verdades, outras eram mentiras, né, porque ninguém voltou para dizer como era. Né. Mas aí, vendo tudo aqui, eu cheguei à seguinte conclusão, olha, o céu é bom, gostei, viu? O céu é legal, mas eu me simpatizei mais com o inferno. Eu acho que eu vou ficar lá. Eu falei, então, só o seguinte, você vai para lá e não tem volta. O elevador vai te levar para lá, você vai entrar e você não volta mais. Não, tudo bem, eu já estou decidido lá, porque realmente é a minha cara. Tá bom. E aí desceu. Quando chegou lá, abriu a porta, ele saiu da porta. Quando saiu, não tinha mais o gramado do campo de golfe. Era tudo cinza. Uma névoa caía assim. E aí o diabo veio perto dele e já não era mais aquele homem vestido de terno e gravata, era um bode todo vermelho, chifrudo, com um tridente na mão, cutucando ele. Vai, entra aí, vem pra cá. Vem pra cá, seu político safado. Mas peraí. Cadê o campo de golfe? Cadê as redes, as pessoas deitadas na rede? A sinuca, as bebidas? Cadê tudo aquilo? Não. Aquilo lá é o seguinte, a gente estava em época de eleição. Nós ganhamos teu voto e você foi ganho. Agora aqui o negócio é outro. É lógico que isso é uma piada, né? Pode até ter um fundo de verdade, né? Tem, né? Pois é. E tem sim, porque muita gente aí fora ensina que o diabo não é tão feio assim. Tem muita gente aí fora que diz que, até dizem que o inferno não existe. Não. Isso aí foi uma criação da igreja. A igreja que criou o inferno para colocar medo nas pessoas, para que elas fossem fiéis a Deus, fiéis à igreja, à doutrina. Aí nós somos obrigados a dizer que a Bíblia então é mentirosa. Porque a Bíblia diz que existe esse lugar. Um lugar que foi preparado para Satanás, os seus anjos e os seguidores dele. Ah, pastor, mas peraí, eu não sou seguidor de Satanás não, né? Eu de maneira nenhuma. Eu não sou membro de igreja, não. Sou membro de igreja, essa história de conversão, não. Eu faço bem, eu dou minhas esmolas, eu ajudo as velhinhas a atravessarem as ruas. Eu sou uma boa pessoa, né? Pago os meus impostos, né? Lá no inferno tem bastante gente honesta que pagou impostos queimando no mármore do inferno. Porque o mármore do inferno é um local destinado àqueles que não foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E esse sangue, apesar de ter sido derramado por todos, ele só é eficiente aos que creem. E para crer, é necessário que eles ouçam. E para eles ouvirem, é necessário que alguém pregue. É por isso que existem as igrejas. É por isso que existem pastores. É por isso que existem evangelistas. É por isso que existe cada um de nós. Nós temos o dever de anunciar às pessoas que se elas não se encontrarem com Cristo, elas vão perecer eternamente no lago de enxofre, que queima para sempre. As pessoas no inferno, o Senhor Jesus diz que as pessoas vão querer buscar a morte e não vão encontrar. O sofrimento vai ser grande, as pessoas vão querer buscar um copo d'água e não tem. Não dá para imaginar, e eu nem quero imaginar. E não quero que você imagine como deve ser. Eu quero que você creia que Jesus virá outra vez aqui, como nós cantamos. O texto em Apocalipse que nós lemos essa noite, a partir do versículo 4 até o 8, diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono,
e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor, que Ele se digne abençoar a sua palavra na minha vida e na sua vida, querido irmão, querida irmã. Nós temos como doutrina crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos que o que está escrito nela é a verdade. Somente em casos muito específicos é que nós entendemos que um escrito, ele é uma alegoria. De uma forma geral, nós entendemos o texto literalmente como ele foi escrito. E Apocalipse, ele tem linguagem alegórica, tem linguagem figurativa, mas também tem linguagem literal. Quando ele fala que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, não é uma figura de linguagem. Ele está falando de uma verdade. Jesus não é o anjo Miguel, ou Gabriel, ou Rafael, ou qualquer outro anjo. Jesus é Deus Filho. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Não, mas Deus não pode morrer. O Filho estava na cruz do Calvário, morrendo por cada um de nós. E Deus estava com ele na sua morte. A palavra do Senhor, quando ela diz as 7 igrejas da Ásia, haviam 7 igrejas lá mesmo. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Estas igrejas, elas além de serem literais, elas também prefiguram o que seria o ideal das igrejas. Porque o número 7, ele remete a algo perfeito. O número 7 é o número da perfeição. Muitas vezes nós vamos encontrar o número 7. 7 espíritos, os 7 selos, os 7 cavaleiros do Apocalipse. O 7 aparece muitas vezes. O número 7 quer dizer perfeição. A intenção aqui de Jesus para com a sua igreja é mostrar que estas igrejas, essas 7 igrejas da Ásia, elas prefiguram qualquer igreja em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Nós vamos ter aqui igrejas fiéis, vamos ter igrejas que não são muito fiéis, igrejas um tanto quanto frias, como igrejas que eram quentes demais, enfim. Nós encontramos aqui algumas questões sobre esta relação da igreja do Senhor. E a palavra do Senhor aqui em Apocalipse também nos fala de Jesus Cristo como o Senhor desta igreja. Ele é o Senhor destas 7 igrejas, como Ele é o Senhor da igreja atual. Enquanto houver igreja na terra, Ele ainda será o soberano. Versículo 5 diz que Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano entre os reis da terra. O fato de Jesus ser o primogênito não quer dizer que ele é o primeiro criado.
como alguns acabam pregando por aí. Jesus é o primogênito dos mortos porque ele foi o primeiro que morreu por nossos pecados. É o primeiro que morreu e tem a vida, porque ele é o dono da vida. Toda a vida está nele. Ele colocou a vida em todos nós. O texto ainda diz que ele nos ama, que ele nos libertou dos nossos pecados através do seu sangue e fez de cada um de nós reinos e sacerdotes. Olha só que interessante. Nós não precisamos mais de um sacerdote para intermediar o nosso relacionamento com Deus. Apocalipse e Hebreus também, e mais alguns textos, vão dizer que nós temos livre acesso ao Pai. Carta de Pedro vai dizer também que nós fomos chamados e constituídos reino, sacerdócio santo, para o louvor da glória do Senhor. Cada um de nós é um sacerdote. Cada um de nós é aquele que pode ter acesso direto a Deus, em louvor e adoração ao Senhor. Tudo isso, querido irmão, querida irmã, para servir a Ele. Eu e você existimos para o louvor da glória do Senhor. Falávamos isso na nossa oração inicial. Nós existimos para 3 coisas. Glorificar a Deus. Glorificar através do louvor, da adoração, do nosso serviço, da nossa vida. Nós existimos para edificar uns aos outros. Lembra Jesus ensinando? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não busquem os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Procure ajudar a todos, principalmente os domésticos da fé. Isso é edificar uns aos outros. E em terceiro lugar, eu e você existimos para anunciar as boas novas de salvação, para que aquele que ainda não teve encontro com Cristo, venha a crer em Cristo. Venha a crer na esperança que eu e você temos. E qual é a esperança? A esperança que é expressa aqui nesse texto. A esperança que Jesus irá voltar. Ele irá voltar, ele vai arrebatar a sua igreja. Arrebatar é um verbo usado para relacionar a tomar com força. Nós seremos tomados com força. Se você assistiu o filme Deixados para Trás, alguém aqui assistiu Deixados para Trás? Pouca gente assistiu. Assista. Deixados para Trás. Se você não encontrar para assistir, assista Apocalipse com o Nicolas Cage. É o mesmo filme. É uma regravação. É a mesma coisa. Você vai ter uma ideia do que pode acontecer, né? Nós não sabemos, porque não aconteceu ainda. É só uma ideia, uma visão do que pode acontecer na vinda de Jesus Cristo. Ele virá. E olha que interessante, querido irmão, querida irmã. O apóstolo João, ele está escrevendo esse texto aqui, lá mais ou menos no ano de 95, 96, da nossa era cristã. Se Jesus viveu aqui nessa terra 33 anos, e se há um erro lá de 4 anos na contagem, nós estamos falando aí de coisa de 60 anos depois. Depois que Jesus subiu aos céus, o evangelista João, o apóstolo a quem Jesus amava, ele ainda estava vivo, provavelmente já muito idoso, e ele está escrevendo estas revelações, estas profecias. E ele está dizendo que todo olho verá, inclusive aqueles que o traspassaram. Pergunta, será que os soldados
que pregaram Jesus na cruz poderiam estar vivos naquela época? É possível. É possível que eles já teriam morrido também. Isso quer dizer, querido irmão, querida irmã, que aqueles soldados, estando vivos ou já estando mortos, eles também verão. Em outras palavras, todos aqueles que já viveram nesta terra, na vinda de Jesus Cristo, verão Ele com os seus próprios olhos. Pastor, mas como assim? Alguém que já está morto, né? Pois é. Essa pessoa será ressuscitada para ver isso. Não em carne, mas em espírito. O seu espírito verá. Verá que Jesus retornará para arrebatar a igreja. Tente imaginar a tristeza que deverá ser para as pessoas que não tiveram um encontro com Jesus. Porque a partir deste momento, não há mais esperança. A esperança, querido irmão, querida irmã, ela existe enquanto nós estamos vivos. Como diz aquela música do Rebanhão, né? Enquanto a vida, a esperança estará contigo enquanto viver. E para sempre será seu guia, seu braço forte, força e poder. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto estamos vivos, há esperança. Pode ser que não haja esperança para a cura de um câncer, para a cura de uma doença terminal, para algo que não há retorno material, mas há esperança para a nossa alma, há esperança para o nosso espírito. E essa esperança está em crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. A Ele seja a glória e o louvor, o poder para todos sempre. Amém. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Todos os povos da terra. Pense naquele amigo, naquela amiga. Pense no seu parente. Aquele que você pregou o evangelho. Aquele que você falou do amor de Deus. E ele não quis aceitar. Ele não compreendeu, ou não entendeu que aquilo era verdadeiro para ele. Uma das minhas avós, eu preguei o evangelho para ela e ela disse assim, tudo isso é muito bonito, mas eu fui criada na doutrina católica, e aí eu sigo o que os meus pais me ensinaram. É claro que eu não sei o que aconteceu, né? A gente vai ter muita surpresa no céu. Falávamos isso hoje de manhã. Vai ter muita surpresa. Vai encontrar gente lá que... Poxa, mas esse fulano está aqui. Essa fulana está aqui. É claro que esse sentimento não estará conosco. Nós seremos transformados. O nosso sentimento será um sentimento de alegria. Nós estaremos com o Senhor nos céus, no reino dos céus. Aqueles que adentrarão este reino. Mas aqueles que não tiveram o encontro, aqueles que não creram na palavra de salvação, aqueles que não creram na nossa esperança, esses lamentarão. Esses cairão em prantos e não haverá perdão. O perdão, querido irmão, querida irmã, ele existe enquanto nós estamos vivos aqui nessa terra. O perdão está disponível para todo aquele que quer crer em Cristo Jesus. Todo aquele que quer viver eternamente. O perdão se faz presente na vida de todos. Basta se entregar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele, como diz o texto, no finalzinho aqui, eu sou o Alfa e o Ômega.
diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A expressão alfa e ômega, ela remete às duas letras do alfabeto. Percebeu? Alfa, beta, gama, delta. O alfabeto grego, a primeira é o alfa e a última é o ômega. O nosso alfabeto português, a primeira é o A e a última é o Z. Seria o mesmo que dizer de A a Z, do começo ao fim. O Deus Todo-Poderoso. O nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que veio, aquele que virá. Aquele que veio, aquele que esteve entre nós, aquele que pregou o evangelho da restauração, aquele que foi ignorado pelos seus conterrâneos, que foi levado à cruz do Calvário, que morreu, mas ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, aguardando aquele dia maravilhoso em que virá buscar a sua igreja, da qual eu e você fazemos parte. Esta esperança, querido irmão, querida irmã, ela não pode ser esquecida de nós. E lembre-se, querido irmão, querida irmã, como na época das eleições, Satanás também está em campanha. E ele tem enganado o mundo, tem enganado os povos. Alguns ele tenta enganar dizendo que ele não existe. Ou que ele existe, mas ele não é tão mal assim. E que o inferno não é um lugar tão ruim. Dá para viver lá de boa. Isso é o que ele está pregando. É isso que ele está ensinando. É isso que os seus seguidores tentam ensinar. Mas não é a verdade. A verdade é que sim, há um inferno. A verdade é que sim, ele foi criado e preparado para Satanás, os seus anjos e os seus seguidores. E que há um céu, um paraíso, um lugar de alegria, não de tristeza. Um lugar de bênçãos, um lugar de paz, não um lugar de maldição, não um lugar de tristeza. Esse lugar é o lugar que o Senhor Jesus foi preparar para mim e para você. Como ele mesmo diz, lá no Evangelho de João. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês. Ele está preparando esse lugar para mim e para você. Nós moraremos lá. Aqueles que creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Todos nós veremos. Todo olho verá. Todo olho o contemplará. E todo joelho se dobrará perante o Senhor, o Rei dos Reis. Uns se dobrarão para louvar e adorar o seu santo nome e viver eternamente com ele. Outros, infelizmente, eles dobrarão, mas já estarão condenados e viverão eternamente no inferno. Onde você estará, querido irmão, querida irmã? Eu sei que você quer estar no céu. E eu creio que você estará. Você que creu, você que entregou a sua vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aqueles que ainda não fizeram, você pode fazer. De que forma? Fazendo uma oração pessoal de entrega ao Senhor. E eu quero convidar você a fechar seus olhos, a baixar sua fronte. Você que está recebendo esta mensagem através das nossas mídias sociais, talvez Deus te colocou aqui para ouvir esta mensagem e você ser tocado através do Espírito Santo, compreender que precisa ter um encontro com Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa viver eternamente com Ele e não cair nas mentiras de Satanás. Você pode fazer uma oração mais ou menos assim: Senhor Deus,
através desta pregação, eu compreendi que todos, homens e mulheres, aqueles que já nasceram, aqueles que vivem hoje, aqueles que ainda irão nascer, eles contemplarão a vinda de Jesus para levar a igreja dele para o céu. Senhor, nesta pregação, nesta mensagem, eu compreendi que eu não faço parte deste grupo de pessoas, mas eu quero fazer. Por isso eu quero entregar a minha vida no teu altar. Quero entregar a minha vida aos teus cuidados, para que eu possa ser também um daqueles que adentrarão o teu reino, um daqueles que dobrarão os joelhos para o louvor da tua glória. Ó Deus, aceita a minha oração. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Se você, querido, querida, que está presenciando esta mensagem, fez essa oração, que Deus te abençoe grandemente. A partir do momento que você faz essa oração sincera, verdadeira, pode ter certeza, você passou a fazer parte da cidadania do céu. Se você morrer hoje, Jesus vai te buscar e você vai morar com Ele eternamente. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre isso, por favor, entre em contato conosco, através aí das nossas mídias, através do nosso box de informações, deixa aí a sua mensagem, sua necessidade, e nós vamos entrar em contato com você. Muito bem, estamos nós aqui terminando o nosso encontro coletivo. Mas o nosso encontro individual com Deus não termina nunca, não é? Enquanto estamos na terra, nós vivemos para o louvor da glória do Senhor, louvando, adorando, bendizendo o seu santo nome, servindo a Ele com dons e talentos. Se um dia deixarmos esse mundo, então nós nos encontraremos com Ele lá no reino dos céus. Quero convidar você que está aqui a colocar-se em pé, nós vamos fazer uma oração final. Pedir pastor Denis, que está uma voz um pouquinho melhor que a minha nesta noite. Ele vai levantar a sua voz e eu vou fazer a bênção apostólica.
Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces, as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo agora e para sempre. Com alegria dizemos amém. Amém. Uma boa noite para você, uma excelente semana na presença do Senhor. Deus te abençoe. Tchau, tchau.